Família, vitória importantíssima do Gigante da Colina. Vasco ganha o Paysandu por 2-0 fora de casa, um resultado importantíssimo pra gente. Ganhar é importante fora de casa, então na Copa do Brasil é mais importante ainda. O Vasco ganhou de 2-0, deveria ter sido 3-0, né? Mas a arbitragem, como sempre, prejudicando o Vasco, até quando a gente tá ganhando o jogo, entendeu? Eles sempre dão um jeitinho deles. Eu vou falar disso aí aqui no vídeo, valeu? Mas antes de falar dessa grande vitória do Vasco, eu vou pedir para você aí que tá assistindo esse vídeo, se não for inscrito no canal, se inscreve no canal, vai fortalecer pra caramba mesmo aí o meu trabalho. A gente tá aqui no começo, valeu? Postando aí vídeos sempre que tiver jogo do Vasco, entendeu? Dando opiniões. Lembrando, eu sempre vou falar isso aqui nos vídeos, lembrando que o canal aqui é para dar opinião, valeu? Sobre coisas que acontecem no Vasco, sobre os jogos, sobre coisas do cotidiano do clube. Eu dou aqui minha opinião, você aí do outro lado também tem todo o direito de dar a sua opinião, de concordar, discordar, valeu? Deixando aí nos comentários, fortalecendo bastante o trabalho, valeu? Lógico que sempre com respeito, né? Porque somos vascaínos, mano. Então, se a gente ficar brigando, entendeu? Em rede social, não vale a pena, entendeu? Você tem todo o direito aí de discordar, entendeu? Mas sem briga, sem nenhum problema, valeu? Tá tranquilo, valeu? Democraticamente. Lembrando também que eu tenho Instagram, galera. Eu tenho Instagram, entendeu? Vou deixar aqui também o Instagram. Vasconático é meu Instagram, quem puder seguir lá também. Lógico, fala bastante de Vasco, entendeu? O melhor assunto que pode ter é sobre o Vasco, ainda mais quando ganha, né? Então é isso, galera. Vamos falar do jogo. O Vasco ganhou ontem. O primeiro tempo não foi bom, né? Não foi bom o primeiro tempo do Vasco. Ali os 5 primeiros minutos de jogo, o Vasco mostrou ali uma vontade, né? O começo do jogo já pensei assim, caraca, não, o Vasco vai pra cima dos caras, vai buscar resultado, mas durou 5 minutinhos, né? O Paysandu conseguiu equilibrar, os caras estavam jogando em casa, independente se os caras jogam Série C, pessoal, os caras, é lógico que eles vão dar o máximo deles nesses tipos de jogos. Primeiro que eles estão jogando em casa, entendeu? Estão jogando para a torcida deles, então é importante para eles, né? A Copa do Brasil é importante para eles também, porque questão financeira, né? É um clube de terceira divisão, precisa manter sua folha salarial em dia, entendeu? E o fato de ser vitrine também, né, pessoal? A gente não pode esquecer, porque você jogar contra um grande clube, né, isso aí ajuda muito como vitrine para esses clubes, entendeu? De terceira, de segunda divisão, porque tem muito jogador ali que às vezes quer jogar em um clube grande, tem uma vontade, tá mostrando ali o potencial dele ali, de ter capacidade de jogar uma Série A em um grande clube, até no próprio Vasco mesmo, entendeu? De alguma galera ali do Vasco gostar de algum jogador, entendeu? Então tem muito disso, entendeu? Outros clubes, né, da Série A ver esses jogadores, entendeu? Então assim, é uma grande vitrine jogar contra time grande. Copa do Brasil é uma grande vitrine para esses clubes. Então assim, envolve muita coisa, né, galera? Então lógico, eu acho que um clube grande, ele sempre tem que se impor, sempre tem que ser protagonista, independente, entendeu? Mas a gente tem que levar isso aí também, porque os caras também estão do outro lado ali, lutando pela carreira também, né, galera? Então a gente tem que lembrar disso aí. Então eles conseguiram equilibrar o jogo, entendeu? Chegou até a um bom momento ali, uma boa parte do primeiro tempo ali, quase toda, vamos dizer assim, eles estavam melhor, na minha opinião, entendeu? Tava buscando mais, não tava dando tanto assim perigo, mas tinha bola ali que, entendeu? O Vasco não tava conseguindo se encontrar, tava errando bastante passe, tava, sei lá, parecendo que tava meio nervoso. Eles estavam marcando muito encaixada, a marcação deles estava bastante encaixada, entendeu? Qualquer bola que sobrasse ali do Vasco, qualquer vacilinho, os caras já estavam ali para pegar. O Andrés Gomes foi bastante marcado, entendeu? Teve um momento ali que ele foi pegar a bola, assim que a bola chegou nele, já tinha 3 em cima dele, tá ligado? Tipo assim, se ele passa de um, mano, já tinha outro na sobra. Então, tipo assim, muito difícil. Os caras provavelmente devem ter estudado o time do Vasco, né? O técnico deles,
viram que o Andrés Gomes, ele é uma importante válvula de escape, né, do Vasco. O Vasco, ele consegue construir, ele consegue, principalmente nos contra-ataques, né, usa bastante o Andrés Gomes, então eles procuraram anular bastante o Andrés Gomes, e foi o que aconteceu no primeiro tempo. O Andrés Gomes mal tocou na bola, entendeu? Isso aí reflete muito no tipo de resultado da gente no primeiro tempo, de 0-0, de o time não tá jogando bem, porque o Andrés Gomes não jogou, e quando ele não joga, né, o time, normalmente o time não joga bem, né, por ele não tá jogando, porque a gente precisa bastante dele, né, não deveria ser assim, mas no elenco atual é assim, a gente depende bastante do Andrés Gomes, entendeu? E o Vasco vai pro segundo tempo, né, no 0-0, de graças a Deus que acabou 0-0, para ver se o Renato trocava uma ideia com os caras voltavam no segundo tempo melhor, entendeu? E foi o que aconteceu. O Vasco voltou no segundo tempo muito melhor, já desde os primeiros minutos, já se impondo, já indo para cima, que eu tava esperando o Vasco fazer no primeiro tempo. O Vasco fez no segundo, né? A gente brinca, né, que o Vasco é aquele time que joga só segundo tempo, e é o que tá se mostrando, entendeu? O Vasco só joga segundo tempo, é assim, é impressionante, eu não sei o que acontece, entendeu? Mas, enfim, o importante é a vitória. Mas o time parece que, não sei o que acontece, que o Renato Gaúcho consegue no segundo tempo fazer o time jogar. Não sei se é estratégia de primeiro tempo dar uma segurada, entendeu? Ver como é que é, não sei, mano, não sei, não entendo esse bagulho. Mas no segundo tempo foi totalmente diferente, o Vasco se impôs, e foi aí que, por causa de um vacilo, né, a marcação do Paysandu tava bem encaixada, mas num vacilinho, mano, que o adversário deu, né, do Paysandu deu o suficiente pro Andrés Gomes ficar livre e só rolar a bola para trás, e o Spinelli vir já chumbando a bola, entendeu? E fazendo aquele primeiro gol, assim. O único vacilo, né, do primeiro tempo até esse momento foi o suficiente pro Andrés Gomes conseguir dar aquele passe. É o que eu falei, cara, a gente é muito dependente do Andrés Gomes. Se der mole, mano, o cara realmente, assim, questão de finalização, na minha opinião, de finalização, o Andrés Gomes, ele não é bom, mano, ele é fraco em questão de finalização, mas em questão de velocidade, drible, mano, não tem como pegar o cara, mano, não tem como. O cara parece que tem 30 pulmão, mano, entendeu? O cara não cansa, entendeu? O jogo acabando, o cara correndo igual um doido, entendeu? Então, assim, é um jogador muito importante, mas em finalização ele deixa a desejar, assim, de 10 chutes que ele dá, um ou dois vai no gol, mano, entendeu? Às vezes acerta, às vezes passa perto, mas a maioria não é o forte dele. Mesmo caso do Adson, entendeu? Um jogador habilidoso, entendeu? Magrinho, consegue passar pelos caminhos estreitos, mas em questão de finalização também, bate fraquinho, entendeu? Não é o forte, entendeu? Mas o Vasco ganha, né? Depois teve o segundo gol do Spinelli, né? De cabeça logo em seguida, acho que foi 5 minutos depois, entendeu? Aí já ficamos tranquilos, entendeu? O próprio Paysandu, ele não teve mais poder de reação. Achei até que eles iam vir pra cima, né? Pra buscar pelo menos um empate, algum bagulho, não, entendeu? Eles meio que, sei lá, acho que meio que aceitaram ali que não dava, entendeu? 2-0 já ficava muito complicado, né? Não é um jogo que tá ganho, né? A gente não pode falar que já passamos dessa fase, entendeu? Até porque a gente conhece o elenco que a gente tem, né, cara? Que dá muito vacilo, muito mole, entendeu? Eu ainda fico meio com o pé atrás, a gente tá bem encaminhado, mas jamais vou chegar aqui e falar que o clube, que o time já tá garantido na próxima fase, mano. Assim, já vi coisas absurdas acontecer, de o Vasco tá ganhando o primeiro jogo 4-0 e no outro jogo vacilar, e o time adversário, eu não lembro se foi, acho que foi na pré-Libertadores, não lembro qual foi o time, entendeu? O Vasco ganhando de 4-0, mano, tá ligado? O primeiro jogo, e conseguiu ceder empate, não lembro se o Vasco conseguiu passar, se perdeu, mano, não lembro, faz um tempinho já, entendeu? E aí o Vasco conseguiu ir pra aquela pré-Libertadores e, mano, assim, já vi coisas absurdas. Aconteceu o próprio caso aí da Mercosul, né, cara? Do Palmeiras e o Vasco, os caras ganhando de 3-0, né, mano? E o Vasco conseguiu virar pra 4-3. Então, sim, não tem como, né, mano? O elenco do Vasco, a zaga do Vasco ali, eu acho meio, sabe, meio bananada, entendeu? Então, e o Paysandu é um time aguerrido, né, cara? É um time aguerrido. Talvez ele jogando aqui em São Januário, eles não sintam mais aquela pressão tanto, entendeu? E joga até mais solto, né? Mas, tipo assim, vamos por tudo ou nada, estamos perdendo mesmo, entendeu? Jogar responsa pro Vasco também pode acontecer. Então, a gente tá com meio caminho andado, mas
eu acho que ele precisa estar atento nesse próximo jogo aí, porque a gente já viu muita zebra acontecendo, principalmente na Copa do Brasil, né? No geral, foi um jogo que eu acho que o primeiro tempo jogou mal, o segundo tempo já jogou melhor, entendeu? Eu acho que ele não consegue fazer os dois tempos bem, é muito difícil, entendeu? Isso acontecer, mas é o elenco, né, cara? O elenco é limitado, a gente vai ter que passar por isso até pelo menos o meio do ano aí, torcer pro Pedrinho fazer contratações importantes para o elenco ele ficar mais equilibrado, né? O elenco é desequilibrado, entendeu? Muito difícil de encaixar, sabe? Muito difícil de encaixar e vamos ver. É uma vitória bastante importante pra gente aí. São Januário provavelmente vai estar lotado no próximo jogo, entendeu? Com certeza vai ser aquela festa de sempre, entendeu? Até quando o time não merece, a torcida faz festa, é normal, entendeu? Já é da gente, isso aí incomoda até os rivais, né? Porque eles não estão acostumados com festa, entendeu? Mas imagina agora que o clube aí tá bem encaminhado aí para essa próxima fase, né, da Copa do Brasil. E eu quero muito, mano, de verdade, assim, ganhar essa Copa do Brasil. Eu acho que aquele jogo contra o Corinthians tá engasgado pra caramba, porque eu acho que tinha totais condições de ganhar. E, cara, não aconteceu por vacilo, sabe? Coisa assim, individual. O Corinthians não é isso tudo, mano. Não é. Os caras tá cheio de crise, cheio de problema, entendeu? E os caras conseguiram ganhar um título nosso, mano. Dentro de casa, né, mano? Maracanã, porque pra mim Maracanã é nossa casa também, né, mano? Então, assim, é doído. Então, é lógico que a gente ganhando dos caras no próximo jogo não vai apagar isso, entendeu? Os caras ganharam um título, mas, pô, né, cara, aquele gostinho de mostrar que a gente poderia ter ganhado dos caras é importante. Então, espero que os jogadores tenham essa consciência de que é muito importante ganhar do Corinthians, mano. Os caras provavelmente não vão jogar em Itaquera, né, porque eles tem uma parada aí que eles se envolveram aí com confusão, então perderam um monte de campo, vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que não vai ser em Itaquera, então assim, já é um ponto assim positivo, né, e vamos com tudo, mano, vamos com tudo, é importante. Outra coisa, né, que eu já até esquecendo, eu vou falar aqui rapidinho, senão o vídeo fica muito longo, cara, a arbitragem ontem, meu Deus do céu, que foi aquilo, mano, que foi aquilo? Entendeu? Eu fiquei indignado, cara. Eu acho que era pra ter levado 3, pra ter saído de 3-0, ganhando de 3-0 do Paysandu. Ia ficar super tranquilo pro próximo jogo, entendeu? E o cara arrumou um pênalti, uma falta, mano, que, cara, não existiu, mano. E vou te falar, pra quem me conhece sabe, cara, que eu sou um cara que eu procuro ser o máximo justo possível. Quando é falta, eu falo, mano, isso aí foi falta, mano, não tem jeito, entendeu? Igual o caso do Calvão Barros, quando foi expulso, eu falei, não, mano, foi expulso correto, entendeu? O cara vacilou, entendeu? O Hugo Moura, entendeu? Eu falei, pô, mano, o cara vacilou e é isso aí, infelizmente, o vacilo foi dele, entendeu? E eu procuro ser assim, entendeu? Mas ontem, cara, aquilo ali foi demais, mano. Eu falei, pô, que isso, cara? Que isso, cara? Até a galera da transmissão do jogo, mano, falou assim, cara, não tem nada aí, mano, entendeu? O cara, pô, disputa de bola, mano. Ah, puxou camisa, pô, um puxou do outro, mano, disputando, entendeu? Pô, super normal, mano. Ah, o cara caiu, pô, lógico que caiu. O Brenner ele deu uma, uma puxada na bola, né, cara, pra dentro, o cara foi com tudo, igual tem lotado, fê. Entendeu? Normal, cara, do futebol isso aí, entendeu? Rolou. O Nuno tava vindo, ó, pô, cara, a batida que o Nuno dá, mano. O Nuno, assim, não vem jogando bem, entendeu? Merece estar no banco, mas, caraca, a batida que ele deu ontem, mano, é pau. Caraca, no cantinho, mano. Caraca, a bola ainda bateu na trave, assim, tum, entrou, cara. Golaço, mano. O cara ainda deu um jeito, chamaram ele no VAR, né? Falaram que ontem era uma mulher que tava no VAR, né, mano? Não sei, não lembro o nome dela. Chamou no VAR, entendeu? E, pô, viu coisa que nem tinha, cara. Que isso, cara. Que isso, mano. Aí tem gente que vai falar assim, pô, mano, mas ganhou de 2-0 já, entendeu? Tá tranquilo. Mano, se tem um gol que é nosso, mano, independente, podia estar 50-0, mano. Eu ia reivindicar esse um gol do mesmo jeito. Copa do Brasil, quanto mais gol você tiver, ainda mais nessa fase que é 2 jogos, mano. Entendeu? De mata-mata ali, nesse comecinho, melhor, mano. Deixa a gente mais tranquilo pro próximo jogo, tá ligado? Então, tipo assim, cara, é complicado, mano. É complicado. A arbitragem do Brasil é muito difícil você levar a sério, cara. Porque eles arrumam jeito e, caraca,
Eu vi gente mostrando o lance até do Haaland com um jogador brasileiro, pô, muito parecido, mano. Entendeu? Pra tu ver a diferença de Premier League com o Campeonato Brasileiro, com Copa do Brasil. Entendeu? Cara, é bagunçado aqui, mano. Aí tu vai ver o mesmo lance, esse mesmo lance em outros jogos e não vai dar em nada, mano. Vai ser lance normal, ou seja, cada um tem um critério, entendeu? Cada um faz de um jeito e é isso aí, tá ligado? Então, assim, é triste, mano. É triste, entendeu? E é sempre contra a gente, mas graças a Deus. Cara, tu imagina se a gente não tivesse, se a gente dependesse desse gol aí, fosse só esse gol aí, não tivesse outros dois do Spinelli. Caraca, a gente ia ficar doido agora, mano. Entendeu? Roubado na cara dura. Entendeu? Mas graças a Deus a gente já tava 2-0, entendeu? Né? A vitória já tava encaminhada. E é isso aí. Vamos olhar pra frente. Quando os caras reclamam, quando o Pedrinho reclama aí, o cara toma suspensão, é outro absurdo, entendeu? O cara vai reclamar, toma suspensão. O árbitro que fez aquilo com o Vasco naquele jogo que o Pedrinho reclamou, tava apitando ontem um jogo. Foi qual jogo? Acho que foi o jogo contra o São Paulo, pô. Acho que eu tava lá apitando normalmente, tá ligado? Normalmente, não aconteceu nada. E o Pedrinho tomou aí jogos, vários jogos aí sem poder comparecer a estádio, a fazer viagem com o elenco. Então, assim, cara, é bagulho doido, mano, doido. Brasil, mano, é só Jesus, mano. Só Jesus mesmo. Mas é isso, vamos lá. Próximo jogo contra o Corinthians, vamos que vamos. Focar agora no brasileiro, continuar aí nessa crescente aí importante, entendeu? Renato Gaúcho aí perdeu a irmã dele, né? Mas foi pro jogo, fez o trabalho dele, atendeu o torcedor, entendeu? E mostrou aí bastante profissionalismo, entendeu? Ele poderia até nem ir, entendeu? Poderia até nem querer comparecer, ia ser super normal, super compreensivo, mas o cara quis trabalhar, mano. Então, isso aí foi muito bacana da parte dele, entendeu? Um momento difícil, mas mesmo assim ele procurou ser profissional, valeu? E ajudou a gente aí nessa vitória, valeu? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Não esquece de dar o like, não esquece de se inscrever, compartilhar para mais pessoas. O canal tá no começo. Valeu, vai fortalecer bastante. Não esquece, meu Instagram também tá aqui, me segue lá. Valeu, para mais e até o próximo vídeo, galera. Tamo junto e fé.